Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar sobre o capítulo 11 de Gênesis e abordar especificamente o versículo 4 em diante até o versículo 9, porque no versículo 4 os descendentes de Noé começam a falar sobre a construção de uma cidade. E a intenção era de que eles não fossem espalhados pela terra. Essa era a intenção deles, os descendentes de Noé. Sendo que eles se esqueceram que lá atrás havia uma palavra de ordem de Deus para a vida deles, de direcionamento. No versículo 1 do capítulo 9, podemos observar que Deus disse a Noé e a seus filhos a seguinte frase: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, podemos ver que eles estavam na contramão, em pleno desalinhamento ao que Deus já tinha liberado para a vida deles, para o futuro deles. Dessa forma, foi iniciado um problema para a vida deles, porque Deus, logo no versículo 5, desce para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. E ali, no versículo 6, ele observa que há uma unidade entre eles, formada pela linguagem, pela mesma linguagem. Então, Deus entendeu que o que eles intentavam fazer, eles conseguiriam. O que eles intentassem fazer seria feito, porque havia uma unidade formada pela mesma linguagem. Deus criou a unidade e tudo que ele cria, ele também tem o poder de desfazer, de fazer de outra forma, de liberar mudanças para que a vontade dele seja feita. Só ele pode fazer isso. Mudar certas coisas que ele já criou. O homem não. E ali os filhos dos homens, a descendência de Noé, foi na contramão disso. Como no versículo 7, ele já tinha começado a formar outras línguas com a intenção de dispersá-los e chegar no cumprimento da ordem inicial dele, assim ele fez. E no capítulo 9, no versículo 1, vemos que ele ordenou. E, em contrapartida, no versículo 9 do capítulo 11, vemos que Babel, o significado confundir, especificamente nessa passagem, confundir as línguas, causar confusão nas línguas, podemos ver que há uma forma que Deus criou para que a palavra inicial dele fosse cumprida. Foi aquela confusão, foi aquela formação de desunião, de confusão das línguas. E assim eles se dispersaram pela terra fazendo a vontade
de Deus. Quando olhamos essas passagens e confrontamos uma com a outra, e podemos perceber que o homem, ele deixando de seguir o que Deus tinha ordenado, levou confusão para a própria vida, para a própria família. Quando houve aquela dispersão, aquela confusão de línguas. Tudo por não dar atenção ao que Deus já tinha ordenado. Desalinhamento total. Aqui o homem criou a própria trajetória de construção da cidade para ficarem alojados juntos. Aqui a vontade de Deus, que antes já tinha sido falada, para que fossem espalhados pela terra. Divergência. O plano do homem não cabe aqui no plano de Deus, quando não há alinhamento. E por esse planejamento do homem, quando ele não está alinhado com o que Deus já falou, ele se dispersa, acaba, é destruído pelas confusões da vida. Por isso vemos tantas coisas acontecendo em projetos, em relacionamentos, em tantas construções que o homem cria para a vida dele, longe da vontade de Deus. E podemos entrar na abordagem de que, mas Deus causou confusão? Sim, se for para que a vontade dele seja feita, ele vai confundir, ele vai causar confusão, sim. E aí você pode falar, mas esse Deus não é bom. Não, ele é bom, ele é tão bom que ele causou aquela confusão para que eles cumprissem o que Deus queria, o que ele queria, porque o que ele quer é sempre melhor para nós. Mesmo quando pensamos que não. Mas em algum ponto vamos perceber, em algum ponto da vida, que a vontade dele era a melhor, sempre foi a melhor, é a mais perfeita para nós. Pena que precisamos estar, às vezes, bem à frente, passar por essas confusões, passar por algumas perdas, passar por algumas quebras, questões pessoais de confusão, para que a gente perceba isso. Pena, né? Uma pena, mas infelizmente o homem não se atenta, na maioria das vezes, para estar alinhado com Deus, até que confusões aconteçam. O que eu quero deixar aqui para você é de palavra, de conforto, de alma, de tranquilidade para o espírito, é que você venha se alinhar com Deus, com o que Ele já falou para você. Porque se tem algo que não está tão bem, olhe para trás, investigue para ver se Deus já liberou alguma palavra para você que você não está visualizando, não está lembrando, mas tente olhar para trás e enxergar algum ponto que você tenha deixado passar. Hoje
eu olho para alguns pontos atrás e consigo visualizar coisas que Deus tinha liberado para mim e eu fui buscar outras. Confusão. Quebra. Isso é tão real. Quando eu li isso daqui, na hora, eu lembrei de certas coisas assim que eu pensei, realmente, Deus já tinha falado para eu fazer Y, eu fiz X. Deus tinha liberado anos atrás a palavra para eu ir para a direita, eu fui para a esquerda. Pensando que a minha escolha era melhor porque era mais fácil e que eu usaria de trampolim para estar lá, para fazer aquela outra coisa. Sendo que Deus, para ele não precisa disso. Se ele falar para você ir pro X ou pro Y, seja para onde for, ele não precisa de você criando diversas coisas para se proteger ou para ficar mais fácil. Porque ele é o Deus do impossível. Eu acredito que Deus ama quando há algo impossível para a gente fazer. Porque é aí que a gente clama mais. É aí que a gente declara que só Ele pode fazer. É aí que a honra e a glória vai para Ele. É aí que buscamos mais a face dele, lemos mais a palavra, entendeu? Então, é sobre isso. Eu quero muito hoje refletir, continuar refletindo sobre isso após o término desse vídeo, porque não podemos perder mais tempo de ficar aqui, ó, buscando o que nós mesmos estamos construindo por si só. Nós precisamos olhar para isso daqui que Deus já falou para nós, para a gente entender que a insistência aqui não é uma boa, que isso daqui que Deus já liberou lá atrás é o que devemos agarrar. É sobre isso, sobre alinhamento do que Deus quer para nós e nós ali buscando o que Ele quer para nós. É sobre alinhamento entre o que Deus quer para nós e o que nós queremos de Deus para nós. É isso aí. Você entendeu? Precisamos querer o que Ele quer para nós e estaremos mais seguros. Trilharemos mais caminhos tranquilos assim. Tenho certeza. Então é isso. Deixo um beijo para você e boa semana.